Começando o episódio 342 da história do Wikimetal, mais de 10 anos de história do podcast mais antigo de rock e metal do Brasil. E esse episódio, não sei se os nossos Wiki Brothers e Wiki Sisters vão concordar comigo, mas para mim é um dos mais importantes, emblemáticos, sintomáticos e maravilhosos da história do Wikimetal, porque o tema aqui são essas mulheres que estão aqui com a gente, que trabalham dando sangue, que produzem, na verdade, o Wikimetal todos os dias, 7/24, tudo que vocês veem nas redes sociais, no site do Wikimetal, nos stories, em qualquer lugar, nas newsletters que muita gente recebe, qualquer coisa que vocês estão recebendo, são essas meninas que estão produzindo, fazendo, pensando, brigando às vezes comigo, brigando entre si, brigando com as bandas para produzir o melhor conteúdo possível do país de rock e de metal. A gente tem aqui, vou apresentando rapidamente, depois cada uma vai falar um pouquinho, mas eu estou olhando aqui na minha ponta esquerda superior a Gabriela Marchetti, que já foi apresentadora, inclusive, do podcast do Wikimetal. A Érica Roumier, que já está vai completar esse ano 5 anos de Wikimetal, nossa editora, né, que manda realmente na redação. A Dude, né, a nossa Larissa, cabelo novo e tudo mais, que está já para completar 1 ano, né, de Wikimetal, e responsável aí por muitas entrevistas e muitos conteúdos exclusivos. Indo para a fileira de baixo, a Maíra, que é a nossa account executive, né? Tipo, a pessoa que tenta colocar receita para dentro do Wikimetal, trazendo projetos, trazendo bandas, muito bacana. E a nossa fada das redes sociais, Nina Shimazumi, que cuida de todos os posts de redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, eventualmente no LinkedIn, outras redes que estamos, TikTok, né? Que entrou agora, e queria que vocês falassem inicialmente como vocês se sentem num episódio como esse. Daniel, achei a ideia muito legal, muito incrível. Como você pontuou bem, a redação do Wikimetal é formada por mulheres, e é uma coisa que as pessoas não sabem ainda, mas somos nós que fazemos a banda tocar, assim, obviamente com a ajuda do Dani, com a ajuda do Nando, mas a gente tá lá também. Então, a Nina pode dizer isso melhor do que eu. Ela recebe várias DMs chamando elas de Nando Machado, né, Nina? Sim. Gente, apresente-se agora. Esse é o seu momento de você falar, gente, pelo amor de Deus, eu não sou o Nando. Vamos lá, galera. Não me chamo Nando Machado, mas estou aqui, sou mulher. E também tem 2 N's no nome, né? Tem 2 N's no nome como Nando, mas é Nina. Então, tem essa pequena diferença. Quando a galera manda DM nas redes sociais, não é o Nando que responde, sou eu que respondo. Então, é isso. E enfim, agora vocês estão me conhecendo, podem me chamar nas redes sociais se vocês quiserem por Nina, que eu vou ficar bem feliz. Excelente. Érica, eu queria que você falasse um pouquinho, você imaginava 5 anos atrás ter uma equipe dessas, assim? Nossa, não. Essa equipe aqui, gente, é literalmente dos sonhos. É literalmente dos sonhos. Mas você trabalhou muito, foi você que construiu essa equipe. Você sonhou, eu vou levar. Construiu essa equipe. Nossa, assim, mas me deixa muito, muito feliz. Nada contra homem, gosto de alguns, mas não tem nada melhor do que uma equipe de mulher e ainda trabalhando com o que a gente trabalha, que, assim, é muito... Sério, gente, a gente ainda vai falar muito nesse episódio, mas é muito difícil ser mulher nesse meio. Então, é muito bom ter esse apoio aqui. Eu tô muito feliz que a gente tá aqui. Muito legal, Dude. Fala um oi pro pessoal e qual a sua expectativa para esse episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito animada com esse episódio, porque a Dude criança, que tinha um pavor de ser poser, né? Porque é o que os caras falam, você é poser, é só porque você acha o fulaninho bonito, não sei o quê. Fala 4 músicas da banda. Fala 4 músicas. Qual que era a formação de 1900 e pá, entendeu? Que dia que o Metallica lançou o primeiro single do Black Album? Exatamente. Então, a Dude pequenininha, estaria muito orgulhosa da Dude agora, porque, né, eu
foi por causa dessa pressão dos caras que fica enchendo o saco e tentando ver se você é fã de verdade. Eu, que já sou uma pessoa estudiosa por natureza, o que eu fazia, gente? Eu não tinha internet em casa, eu ia na Lan House, bons tempos, Lan House, e aí imprimia a folha da Wikipédia das bandas. Eu lembro até hoje, quando eu tava explicando pra minha mãe que Iron Maiden é o nome de um instrumento de tortura que era usado e pá, não sei o quê. E minha mãe pensava, olhava e pensava, onde foi que eu errei, né? Mas aí, chegamos aqui. Então, assim, né, o que não mata faz mais forte. Vocês tentaram me derrubar? Estamos aqui no episódio das mulheres do Wiki Metal. Muito bem. Maíra, você tem uma visão um pouquinho diferente, né? Porque em vez de produzir conteúdo, né, você tenta fazer essa equipe crescer, existir, ela se multiplicar. Fala um pouquinho do seu trabalho e da sua visão também de como é que é estar nesse meio aqui. Eu acho assim, quando o Dani me convidou para fazer parte, na verdade, sempre fui fã do Wiki Metal. Eu segui o Wiki Metal pelo Facebook, e aí quando eu vim morar em Londres, eu falei assim, eu quero trabalhar para vocês, eu quero fazer alguma coisa para vocês, porque é muito do caralho esse Wiki Metal. E foi muitos anos atrás, né, Dani? Quando que foi, quando a gente fez aquelas matérias de Londres? Acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos? Mais, sim, acho que mais, 6 anos, né, quando foi. E aí eu fiz algumas matérias para o Wiki Metal aqui de Londres e tal, e aí o Dani me convidou para fazer essa prospecção com bandas estrangeiras, o que eu tô amando, com contatos estrangeiros. Então é muito rico, porque além da gente conhecer a música, a gente conhece também a cultura de outros países, né, através da música, e como a música ela é importante também, que dá voz para as pessoas que a gente nem imaginava. Então, assim, não é só apenas a música, mas é um conhecimento sociocultural também. Então, o Wiki Metal, para mim, é uma nova universidade na minha vida, além, claro, de estar com as pessoas, assim, que eu admiro, né, tem a Érica que eu sempre converso quando eu tenho alguma sugestão de pauta, ou o Dani que sabe tudo, a minha enciclopédia viva de heavy metal, acho que no Brasil é o que eu considero, é verdade, então assim, eu aprendo demais, assim, então essa é a minha visão, Dani, acho que minha visão muito não legal. É só de prospecção, mas também de conhecer a música na raiz, na verdade. E você falou um negócio muito legal, que já é o gancho, né? Porque nesse episódio, além da gente bater esse papo, a gente vai ouvir músicas também, né? Então, eu vou começar na mesma ordem, Gabi. Você não quer escolher um som pra gente ouvir um trechinho? A gente não tem ouvido mais as músicas inteiras, né? Mas pelo menos um trechinho aqui a gente tem rolado aqui no nosso podcast do Wiki Metal. Gente, tá, ó, eu sou uma criança dos anos 98, bem no final, assim, dos anos 98. Então, eu queria trazer alguém que foi muito importante na minha, tipo, não só na minha formação em música, mas eu acho que na época, quando eu era criança e eu conhecia a banda, foi a que mais me aproximou do gênero, porque era a mulher que mais me chamava atenção. Assim, a primeira banda enfim, rock, metalcore que eu tive contato foi Evanescence, e eu amo a Emily de paixão, mas não é ela que eu vou trazer aqui hoje. Eu vou trazer a Hayley Williams, do Paramore, porque pra minha geração, assim, ela foi extremamente simbólica, e eu lembro que quando eu era criança, ela era a pessoa que eu queria ser, assim, literalmente, sabe? Tipo, ela era uma mulher muito jovem, numa banda só de homens. Era uma mulher que tinha coragem de aparecer, era uma mulher que tinha coragem de se destacar, era uma mulher que tinha coragem de cantar, de ser honesta, de ser sincera, de falar sobre 1 milhão de coisas. Então, eu acho que a Hayley, ela é essa figura pra gente, assim, tipo, que veio do emo, do novo pop punk, enfim, que eu acho que é super importante. E ela se mantém super relevante até hoje na carreira solo dela. Agora vem aí o novo álbum do Paramore, a gente espera e, né, um dia a gente vai ouvir e saber o que tem por aí. Mas enfim, eu só não vou indicar Misery Business, que foi a primeira música que eu ouvi do Paramore e a mais emblemática, porque infelizmente é uma música que fala de rivalidade feminina e incentiva a rivalidade feminina, e ela virou um problema até para a própria Hayley, o que é uma pena, porque é um ícone, é tipo um hit, assim. Obviamente é uma das minhas favoritas, independente do tema, mas acho que não cabe no podcast de hoje.
Então, eu vou ficar com That's What You Get, que eu acho que é uma música da mesma época também, e estourou no mesmo tempo e é um clássico. Então a gente vai começar levezinho, assim. Voltamos aqui de Hayley Williams com seu Paramore, meu guilty pleasure. Já falei disso em vários episódios aqui do Wiki Metal. Fui assistir 3 shows já, fiz meet and greet com ela, meu fanzaço aqui. E tudo começou no primeiro show que eu dei de presente pra minha filha. E eu falei, vou só acompanhar, né? Sentei lá, quando a menina entrou no palco, eu falei, é o Bruce Dickinson, mulher. Tipo, ela não parava de correr pra lá e pra cá, cuspia no baterista, dava cambalhota. Foi um show demais. Mas não sou eu que tenho que contar histórias aqui, Érica. Vou começar pelo começo aqui, tá? Eu queria que você contasse um pouco, e aí, na verdade, eu tô pedindo pra você começar falando, mas, na verdade, é um debate pra todo mundo participar. Vou começar com o óbvio, né? O metal, né, o heavy metal em particular, mas o rock em geral, ele é um ambiente tradicionalmente masculino, predominantemente masculino. Ele vem melhorando ao longo dos anos, mas sempre carregou muito esse lance meio de machismo, né, de preconceito e tudo mais, embora é discutível o lance do preconceito principalmente, mas indiscutivelmente quando você vai num show, a maioria de homens é esmagadora, e isso acaba gerando um ambiente que assim, você vê pelos músicos, você vê pelo público, você vê por qualquer parâmetro que você queira analisar. Vem mudando ao longo dos anos, né? Mas ainda temos um longo caminho aí para percorrer. Eu queria que você e as meninas falassem um pouco sobre como vocês se veem nesse ambiente, né? Vocês encabeçam, né? Geram conteúdo, expõem a cara, né? Tudo que vocês escrevem, os vídeos que vocês gravam às vezes, né? Chamando o pessoal para as matérias, a DM, né? Que a Nina responde, ou seja, vocês estão na linha de frente, assim, falando com os metaleiros, com os headbangers, né? Eu queria que você contasse um pouco de como é isso, né? Como você se sente com isso, como você viu a sua percepção ao longo do tempo. Fala do que você quiser, e as meninas também é um debate para irem conversando um pouco sobre o tema. Olha, eu acho... Eu ia falar que eu acho que melhorou, mas eu não sei se é porque eu me acostumei ou porque de fato melhorou. Mas em questão de coisas de rede social, eu acho que hate a gente sempre vai ter, porque as pessoas não entendem que a gente pode não só gostar de rock e de metal, como entender disso e, assim, fazer disso nossa vida, né? Nosso trabalho. Eu dedico 5 anos da minha vida só pra isso, né? Então... As redes sociais é bem desgastante, às vezes dá vontade de tirar o Wiki Metal nas redes sociais. Eu sei que não resolve, desculpa, Nina, mas às vezes dá vontade, porque quando as pessoas não estão tratando a gente como Nando, né, porque as pessoas realmente, por o Nando ter sido, né, e ainda é um pouco a cara do Wiki Metal, todo mundo acha que é tudo ele que faz. Então, quando não é isso, e a gente, acho que eu posso falar pelas meninas, a gente se sente, né, meio invisível, porque as nossas matérias são todas assinadas, todas. E parece que não adianta. Tem lá meu nomezinho, não, é Nando que fez, é Nando que escreveu, sei lá quem é essa Érica, ela deve ter só subido a matéria, sei lá. Então, quando não é isso, é hate mesmo. De se a gente deu alguma coisa, alguma nota ou alguma resenha e as pessoas discordam por algum motivo, a primeira coisa que as pessoas vão falar é do nosso gênero. Tipo, não vão falar, nossa, essa pessoa não sabe o que tá falando, não. Essa mulher, o que essa mulher tá fazendo aí? Tipo, na internet é assim. Pessoalmente é pior ainda, né? Fiz até já um texto, acho que em 2020, no Wiki Metal, acusando já vários assédios que acontecem em cobertura de show, que, assim, dá gatilho só de pensar em voltar, confesso. É uma sensação muito ruim que não sei se compensa, mas eu, né, tô há 5 anos, então de alguma forma eu acho que sim, mas só se compensa por a gente fazer o que gosta e poder escutar metal o dia inteiro. Meninas, vocês todas têm a mesma percepção, assim? Como que vocês se sentem? Sim, eu concordo super com o que a Érica falou.
Não mesmo a percepção de jornalista, porque eu não sou jornalista, mas sendo social media e estando cuidando das redes do Wikimetal, vendo bastantes comentários, recebendo as DMs. Eu tô trabalhando com uma coisa que eu amo, com uma coisa que eu sempre li sobre, eu sempre fui muito ativa em pesquisar coisas sobre rock, metal. É o gênero que eu mais amo na vida. Então, assim, às vezes as pessoas me questionando minha capacidade ou questionando o meu conhecimento é muito chato, sabe? Chega a ser uma coisa cansativo, né? Exato, é cansativo. Cansativo porque a gente tá em 2022, sabe? E as pessoas precisavam evoluir e as pessoas não evoluem. Mas, assim, tem muita gente legal também, tem bastante gente que apoia nosso trabalho, que fala, nossa, que legal, eu achei muito, muito legal o ponto que vocês falaram em tal matéria. E aí, muita gente que reconhece também o crédito, né? Eu lembro, assim, no começo, quando eu entrei, eu coloquei um pouco mais minha cara nos stories do Wikimetal. E aí eu comecei a reparar algumas coisas. As pessoas começaram a me procurar no meu Instagram pessoal. E o meu Instagram pessoal, ele é fechado, ele é privado. Então, assim, eu recebi inúmeras e inúmeras solicitações de amizade de caras, assim, me cantando de alguma forma, sabe? Então, eu acho muito invasivo, muito errado. Não façam isso, porque é o meu trabalho. Eu tô lá profissionalmente, eu não estou lá, tipo... Não é só porque eu sou mulher, eu sou nova. Até o momento, desde que eu entrei na For Music, eu não fui destratada por ninguém que eu entrevistei. Ninguém me olhou estranho, ninguém me tratou estranho. Também não sofri nenhum tipo de situação incômoda, que nem as que a Nina sofre. Mas eu sei que eu sou, assim, a exceção. Até mesmo porque talvez eu apareça menos, eu tô menos, tipo, me colocando nisso, então eu recebo menos backlash. Mas, apesar da invisibilidade doer bastante na gente, porque nosso trabalho depende disso, eu acho que é uma sensação muito semelhante às mulheres que gostam de futebol, sabe? Que, tipo assim, quando elas conhecem um homem, a primeira coisa que o cara pergunta é pra que time ela torce, e aí ele desacredita que ela realmente gosta desse time, e ele quer saber outras coisas, do tipo, então fala aí qual que é a escalação do Corinthians atualmente, ou quem que jogou no Corinthians 50 anos atrás, sabe? Coisas do tipo. E aí ela é desacreditada, só que num primeiro momento. Se ela mostra que ela tem conhecimento, ela de repente se torna one of the guys. Que é tipo assim, ela é acolhida nesse grupo por um interesse maior também, que é do tipo, um interesse provavelmente amoroso, não vou nem falar afetivo, mas tipo, por esse interesse de você estar com essa menina que, meu Deus, ela entende o que ela tá falando, então ela é bem-vinda no nosso grupo. Só que mesmo sendo bem-vinda num grupo de homens, uma mulher não pode saber mais do que eles. Então, a partir do momento em que você sabe mais do que esses caras que são muito fãs de metal, que são muito fãs de futebol, que são muito fãs de Marvel, você começa a ser vista como um incômodo, sabe? Tipo, são universos que são delimitados para homens e você pode saber um tanto para ser aceita nesse grupo, só que você não pode saber mais. Se você souber mais do que eles, você se torna uma ameaça ou você se torna burra. Do tipo, você não entende do que você está falando. Se você tem uma opinião divergente, por exemplo, se você escreve um texto sobre metal, sobre alguma banda que não vai de acordo com o que a maioria pensa, se você critica alguma banda que é muito amada pelo público, pode até ser uma crítica justa, mas ela não vai ser vista como uma inteligência sua, vai ser vista como algo do tipo, porra, é mulher. Quem tá falando isso? É mulher. Muito legal esses comentários de vocês. Vamos ouvir um som? O que vocês acham? A gente já falou bastante agora, vamos fazer uma pausa pra gente ver um pouquinho uma música. Eu queria que a Érica, que abriu esse bloco, escolhesse aí que a gente vai ouvir. Eu vim pensando a mesma coisa da Gabi, porque Emily é simplesmente tudo na minha vida, mas eu acho que para esse podcast, para o tipo de conversa que a gente está tendo, eu vou ter que falar uma do Hailstorm, porque Lizzie Hale, além de ser perfeita, eu sinto muito que tipo, ela é a força que a gente
a gente quer ter. Simplesmente, principalmente no meio que a gente trabalha, porque ela também é uma mulher numa banda só de homens, tudo bem, um deles é o irmão, mas é uma banda só de homens, só tem ela que faz praticamente tudo na banda. E aí, o que eu gosto muito dela, além dela ser uma ótima cantora, porque a voz dela é maravilhosa, ela tem muito uma força que muita gente pode chamar de masculina. Ai, como é gostoso isso, né? Só que não. Só porque ela é um pouco mais bruta, as roupas dela são, tipo, bem roqueiras, o jeito... Assim, nas entrevistas ela nem é tanto, mas no palco ela, né, entre muitas aspas, age como um homem, porque ela é, né, tem esse jeito mais grosseiro de ser. E que eu me identifico muito e que é muito chato porque as pessoas, né, não, ela tá imitando um homem. Ou, nossa, ela tem jeito de homem, ela é uma mulher, né? Começa a questionar até o gênero da pessoa. Então eu acho que é muito importante a gente olhar para pessoas como ela e entender que a gente pode qualquer coisa, a gente pode ser qualquer coisa e tá tudo bem. E a música que eu vou pedir para Danielle G. Stiller é Do Not Disturbed, que é do último disco. Primeiro porque vai ser um esquenta, porque eles vão lançar um novo disco, então a gente já pode fazer um esquenta pra isso. Mas também porque é uma música que dá muita essa vontade de, tipo, gritar pro mundo, tipo, meu, não enche o saco, tô aqui na minha, sabe? Eu acho muito boa. Uma coisa que eu não falei no começo do episódio é que a gente escolheu, né, essa data, o 342, o episódio 342 do Wikimetal, porque a gente está subindo esse episódio no dia 8 de março, é um dia de celebração, né, do Dia Internacional das Mulheres, um dia de conquista, um dia de luta, né, e a gente acha bacana, então, coroar, né, os nossos 341 episódios anteriores com esse episódio especial aqui com as mulheres do Wikimetal. Muito legal. Dude, eu queria te perguntar o seguinte, o Wikimetal pertence ao grupo da 4Music, né? A 4Music que presta vários serviços ligados à área da música, tem o MedSound, tem o Wikimetal e tal. Hoje tem 23 funcionários e mais ou menos 70% deles são mulheres, né? E a 4Music como empresa, ela não tem nenhuma política de incentivo a isso, né? A gente não tem nenhuma, porque tem empresas que têm política do tipo, olha, se você indicar uma mulher, você ganha um bônus, tem algumas coisas para tentar incentivar que mais mulheres sejam contratadas, várias empresas fazem isso, a gente não tem, a 4Music não tem isso, não obstante, 70% do nosso corpo aqui são mulheres, o que eu acho muito legal. Eu queria que você falasse um pouco isso, por que você acha que isso acontece, como você se vê nesse ambiente, no ambiente da 4Music, não necessariamente no ambiente do rock, do heavy metal, expondo a cara para fora, mas dentro, como você vê, como você e as meninas e todo mundo que quiser falar um pouquinho sobre isso. Nossa, é muito bom estar numa equipe que é majoritariamente feminina, assim, e é muito raro, não só no rock e heavy metal, porque na minha experiência em redação antes de escrever aqui, ainda escrevendo sobre cultura, até mesmo quando é cultura pop, que as pessoas entendem como uma coisa mais feminina, todos os cargos de liderança, a maior parte das equipes são masculinas, então faz muita diferença, porque às vezes você se vê inconscientemente pisando em ovos. Mas quando você tá numa equipe majoritariamente feminina, as pessoas te entendem, né? Tipo, eu acho que eu não tenho amigos que gostam de rock e metal. E aí, tipo assim, agora eu tenho quem me entenda, sabe? Quem sabe como é complicado estar nesse lugar. E a gente também se sente mais segura, eu acho. Eu acho que as meninas também podem falar sobre isso. Eu me sinto mais segura. E eu também sinto que, com política ou não, né? A empresa acaba sendo uma empresa sem esse preconceito de gênero, né? Que é um preconceito que existe. A gente sente que tem que fazer 2 vezes mais que um cara pra ser levado a sério. Eu lembro até que na minha entrevista foi com a Erika e com o Daniel, né, gente? E aí eu vi o Daniel, sabe? O cara tatuado as bandas aqui, sabe? Cara de headbanger malvadão. Eu falei, mano, nunca que eu vou conseguir chegar ao uma manteiga derretida. Exato, mas eu já, Daniel Tischler, nome assim, né? Foto de perfil com filtro vermelho, eu falei, véi. E agora, meu irmão, se ele me perguntar um negócio eu não souber.
Mas até que deu certo, né, gente? Estamos aqui. Então a gente tem meio que esse receio, assim, tipo, será que eu vou ter abertura para mostrar de tudo que eu sou capaz? Assim, sabe? Principalmente jornalismo cultural, que das áreas do jornalismo é uma que vem minguando, né, mais aceleradamente. As pessoas não querem pagar nem para ouvir a música do artista, quem dirá para escutar as babosas que a gente tem a dizer. Então, é muito importante a gente ter, tipo, uma redação que tá funcionando, que tá em pé, que tá crescendo, e ter uma equipe com muitas mulheres que mostra que é uma empresa acolhedora e que olha nossas habilidades, né? Não fica nos julgando. Isso é essencial. Então, empresas aí, aprendam, tá? Legal, contratem bacana. mulheres, que nós somos demais. Eu queria até fazer Mandamos um comentário. recados para os headbangers e mandamos recados para as empresas, para os empresários. Fala aí, Gabi. Não, eu ia fazer um comentário rapidinho, porque eu sei que tem outras pessoas pra falar, tipo a Maíra, que eu ainda quero que fale muito, porque ela é maravilhosa. Sim. Mas é um comentário muito simples, assim, que é muito interessante que a For Music contrate mulheres de forma orgânica. Porque, assim, a gente tá aqui como redação, pessoal de redação, mas a área de serviços também é majoritariamente feminina, sabe? Tipo, as outras áreas da empresa também tem muita mulher. E que nem a Lari falou, isso torna um ambiente seguro, mas isso é interessante por quê? Porque eu sou do ponto de vista que se a sua empresa precisa de políticas de acolhimento para pessoas de outro gênero, ou para pessoas racializadas, ou para outro tipo de pessoa, significa que o sistema da sua empresa já é, na raiz dele, seletivista. E ele está selecionando um tipo exclusivo de pessoa que 99% das vezes vai ser o homem branco. Então, assim, essas políticas de... vou contratar uma mulher na minha equipe de 15 homens brancos. Vou contratar 2 negros na minha equipe de 350 pessoas brancas. Sabe? Tipo, se você precisa de uma política dessa para te incentivar a contratar pessoas assim, então alguma coisa já tá errada desde a raiz. Shame on you. Contrate, mas melhore. E esse ponto de coisas erradas desde a raiz é uma boa expressão, né? Porque, por exemplo, tem áreas que nem tecnologia, né? Que é uma área que eu sou formado e que convivo com isso, né? Trabalho com isso. É uma área que forma muito mais homens, né? Então, no mercado de trabalho, tem 80% já são homens, né? Então, a empresa, se ela deixar correr solto, se ela não tiver essas políticas, ela vai acabar, na média, contratando muito mais homens. Então, às vezes, é meio para contrabalancear isso, porque lá na raiz, isso já está errado. Mas eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para ouvir e aprender. Quem mais quer falar um pouquinho aqui da For Music, ou vamos ouvir música? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Vamos lá, Dude, escolhe o que a gente vai ouvir. Eu escolhi... É uma mulher maravilhosa. Porque, assim, gente, pra mim, não tem coisa mais bonita que uma mulher tocando guitarra ou baixo. Você vê aquela mulher no palco, assim, tem uma postura, tem uma aura, assim, que eu não sei, eu já me apaixono, eu nem vi, assim, já fico apaixonada. É uma coisa maravilhosa. E uma mulher que eu admiro muito e que lançou um álbum recentemente, já aí com seus 70 anos, e, assim, pauleira, é a Suzy 4. Amo. /Soul, e ela tem uma música chamada The Devil in Me, desse álbum mais recente, que acho que é a faixa título, que eu acho muito boa, porque as mulheres são muito patologizadas, né, tipo de loucas, de malucas e de endemoniadas. Então bora, né, se é assim, bora, somos mesmo encapetada pelo espírito do rock e do metal, então vamos abraçar e mostrar todo o inferno que podemos causar aí nessa sociedade sem noção. Bom, eu tô pisando em ovos aqui pra tentar não comparar ele com o Bruce e coisas desse tipo e não ser cancelado, né? Mas vamos ver se eu consigo chegar vivo até o final do episódio. Mas, o que eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando com a Nina dessa vez, o processo de seleção é um processo complexo, assim, que também abre um leque grande, assim, pra discriminação, né? Tem pesquisas aí, um monte de pesquisas que dizem que um homem, se ele vê os requisitos para uma vaga e ele tiver uns 20, 30% dos requisitos, ele aplica, e uma mulher, se ela não tiver 80%, ela não aplica. Então, ali já tem um filtro enorme, assim, de que um monte de mulheres ficam receosas. Então, o que eu queria que vocês conversassem um pouco, que vocês lembrem um pouco do processo de seleção de vocês,
né? Se teve alguma coisa errada, alguma coisa opressora, desde o anúncio da vaga, às vezes a forma como a gente anuncia, ela pode ser eliminatória também, ela pode ser discriminatória. Não discriminatória, mas ela pode ser privilegiar mais um gênero, ou um gênero masculino do que feminino. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de seleção e se vocês têm dicas gerais ou coisas que vocês não gostariam que acontecesse ou gostariam que acontecesse. Enfim, falem um pouco disso, porque acho que é uma mensagem importante para o mercado de trabalho também. Eu já fui em uma entrevista de emprego, que foi em uma agência, e todos os entrevistadores eram homens entre 30 e 40 anos. E o homem foi muito antiprofissional comigo, porque ele ficou me olhando de uma forma, ela é novinha, recém-formada. Eu percebi no olhar dele que ele já foi com um olhar de, vai que ela pode fazer outras coisas, se insinuando outras coisas, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós mulheres sofremos muito. E minha experiência na For Music, assim, para ser contratada, eu achei que foi uma entrevista super tranquila, me senti super à vontade. O Dani, apesar de ter essa cara de mal, como a Larissa disse, heavy metaleiro e tal, a primeira coisa, na minha entrevista, pelo menos, foi quebrar o gelo, porque eu fui com uma camiseta do Metallica, ele tava com uma camiseta do Maximus, aí eu já falei, nossa, eu fui no Maximus nas 2 edições, ele falou, nossa, Metallica, ele já tava com uma tatuagem aqui com M de Metallica. Então, assim, eu acho que você saber conversar com as pessoas, ter uma entrevista mais humanizada, entender como que a pessoa, quais são os objetivos da pessoa, quais são os interesses dela, é muito importante. Eu lembro que na minha entrevista, o Dani me fez 2 perguntas que me marcou. A primeira delas eu não sabia responder. Ai. A primeira delas eu não sabia responder, que tinha acabado de ser o Grammys, e ele me perguntou, quem ganhou o Grammy de metal? E eu pensei, putz, ferrou, o cara tá querendo saber, tipo, vai me eliminar, porque eu não sei, né? Aí depois ele falou assim, eu acho que era a banda do Ice-T, que é o Body Count, eu acho que eram eles que tinham ganhado. E o Dani falou assim, não é eliminatório não, é porque eu queria saber se você sabia mesmo, tipo, se você tinha assistido, porque eu também, não lembro se ele falou se assistiu, mas não passa na TV, gente, então é isso. E a outra foi qual o seu diretor de filmes preferido, e eu achei isso muito interessante, porque ele não quis saber só o meu lado profissional, ele quis saber meus interesses também. Então, eu lembro que eu respondi Tarantino, ele perguntou qual que era o filme, eu falei assim, além de Pulp Fiction, que todo mundo gosta, eu gosto muito de Bastardos Inglórios, porque eu gosto muito de guerra. Então, de coisas históricas. Timing péssimo, você falar uma coisa dessa. Pois é. Gente, não sou muito de filme de guerra. Exato, né? Filme sobre guerra. Isso, correção. Não sou a favor, tipo, de guerra, mas historicamente eu acho que é um assunto interessante a ser estudado e não façam guerra, gente. Eu queria falar um pouquinho, tipo, só eu tô falando nesse episódio, desculpa, mas é que faz tempo que eu não apareço nesse podcast. Mas é porque é rapidinho, é só porque é interessante essa questão do anúncio, porque no anúncio da vaga para For Music, o anúncio mencionava o Wikimetal e o Mad Sound. Eu me apliquei para a vaga por conta do Mad Sound. Se o anúncio fosse só para o Wikimetal, eu não teria me aplicado. E por conta do meu background, que, tipo, é exatamente o que o Dani falou, que, tipo assim, um homem, ele vai olhar para uma vaga, ele vai falar, beleza, eu tenho 30% disso, eu vou mandar, porque ele tá acostumado a ser aceito nos diversos espaços em que ele tem espaço, quer dizer, no mundo inteiro, né? Ele tá acostumado a ser aceito independente do tanto de esforço que ele aplica nisso. Uma mulher, ela só é aceita se ela aplica, às vezes, o triplo de esforço nisso. Isso, assim, isso a gente não colocando em termos, tipo, mulheres brancas, mulheres negras, enfim, homens brancos, homens negros, porque também é outra questão. Mas é porque a gente já sabe que vai ser difícil e porque, às vezes, a gente acha, tipo, eu já vou ser descreditada, sabe? Se eu não tiver tudo que eles estão me pedindo, eu não vou passar. E, às vezes, é verdade. Às vezes, tipo, um homem branco chega lá com metade das minhas qualificações e ele passa. Mas a questão é que, assim, é muito legal eu estar numa empresa só de mulheres, porque
o meu conhecimento de rock e metal, ele não é equivalente ao conhecimento de rock e metal das meninas que estão aqui. Elas sabem muito mais que eu. E não tem problema nenhum em admitir isso. Não tem problema. Porque desde a minha entrevista, eu não tive problema em admitir isso. Porque eu vi que isso não era um problema. Eu me senti super confortável de conversar com o Dani, conversar com a Erika e falar, olha, eu conheço isso, eu não conheço isso. E eu não senti em nenhum momento, de fato, que nem o Dani falou, que não era eliminatório, eu não senti que isso ia me desqualificar. Eu poderia ser desqualificada por outras coisas, mas o meu conhecimento, a minha falta de conhecimento, talvez não sei, porque não fui eu que decidi, então pode ser que esteja errado. Mas a questão é que, assim, é importante eu estar numa empresa de mulheres, por quê? Porque eu não sabendo sobre esse assunto, elas não me julgam por isso, elas me acolhem mesmo assim, elas entendem que eu não sei. Se eu estivesse numa empresa só de homens e eu demonstrasse que eu não sei do assunto, o tratamento seria diferente. Entendeu? Então, é uma questão cultural, é uma questão de gênero, é uma questão social. O tratamento seria diferente. A gente que é mulher, a gente sabe. Qualquer coisinha, qualquer mínimo erro que você tem, ele é aumentado 10 vezes mais no seu ambiente de trabalho. E aí você dá a entender que você não entende tanto do assunto com o qual você está trabalhando, é pior ainda, entendeu? Então, eu acho que é muito legal, assim, ter mulheres aqui também, porque elas entendem esse lado nosso e as mulheres são mais acolhedoras. E é uma empresa que você pode, por exemplo, me ignorar, como você faz consistentemente, né? E tudo bem, não acontece nada. Não é de propósito! Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Se eu vi a mensagem, eu não ignorei. Nina, o que a gente vai ouvir? Vamos lá. Eu pensei, na verdade, em duas mulheres que para mim são icônicas. Uma quebrou várias barreiras, era considerada, nossa, o que essa mulher tá fazendo aqui, sabe? Que é a Joan Jett, maravilhosa, que eu amo. Ela tinha uma banda que era do The Runaways, depois seguiu carreira solo, mas eu vou pedir uma música da carreira solo dela, que é Bad Reputation, que, pra mim, é uma música perfeita. E, assim, só a música diz muita coisa. E a outra mulher que eu quero indicar aqui é a Taylor Momsen, que foi conhecida pelo Gossip Girl, mas ela é muito mais do que isso. Ela, enfim, ela tem a atitude dela, ela é incrível. E a música que eu quero indicar é Heaven Knows, e que pra mim também é perfeita. Enfim, e essas duas, ouçam mulheres no rock, e essas são minhas duas dicas. E agora eu vou ter que deixar vocês, infelizmente, porque eu tenho um compromisso, mas arrasem no resto do podcast. E é isso. E obrigada pela audiência, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Wikimetal, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E se vocês tiverem alguma coisa para dizer a gente, chama a gente na DM, mas não manda Nando não, porque meu nome é Nina e sou eu que tô lá respondendo, tá bom? Beijo, gente! O Wikimetal é a única empresa que é a mais parecida com o que eu me identifico pessoalmente, assim, eu não tive nunca nenhum preconceito, sofri nenhum preconceito, e mais interessante é que é o mais próximo do modelo europeu, né? Quer dizer, eu vejo essa discussão aqui de mulher, e para mim eu falei assim, gente, mas por que elas estão falando tanto isso? Porque para mim eu não sinto diferença de gênero, eu só sou a Maíra, a Érica, Gabi a Gabi, a Lari, o Dani é o Dani, e eu não vejo diferença de gênero porque eu não sinto isso, então por isso que eu também não tô ajudando muito, porque eu não sofro mais isso já faz uns anos. Acho que é por isso que também eu me identifico muito com o Wikimetal, assim, pessoalmente, né? Mas pegando o gancho, Maíra, do que você falou, eu queria que você falasse, porque assim, para os nossos... para nossa audiência, né, nossas Wikisisters e Wikibrothers que estão nos ouvindo, né, esse episódio é um episódio claramente diferente, né, a gente não tá falando muito de rock, de heavy metal, nem nada, porque o objetivo é as pessoas conhecerem as mulheres do Wikimetal, né, conhecerem a nossa redação, conhecerem quem faz o Wikimetal, é um episódio diferente. Então, nesse sentido, o que eu queria te perguntar é o seguinte, tá gravando, a gente nunca parou de gravar aqui. E o que eu queria te perguntar era o seguinte, as meninas falaram um pouco sobre a questão
da contratação, da empresa e tudo mais, e do preconceito que existe nesse meio do rock, do heavy metal e tudo mais, e a função que você vem desempenhando no Wikimetal é uma função de sales, né, uma função de vendas, né, e que tradicionalmente também é um ambiente meio que dominado por homens, né? Embora tenha muitas vendedoras mulheres e tudo mais, isso tem mudado ao longo dos tempos e tal, mas eu queria que você contasse um pouco dessa experiência também de contato com o cliente, contato com o prospect, de como que é o tratamento, de experiências que você teve positivas ou negativas, e as outras mulheres, não meninas que estão aqui, se elas quiserem complementar também porque vocês também lidam com clientes eventualmente, né, não só com fãs do rock e do heavy metal, mas também com clientes que compram projetos da gente e tudo mais, se quiserem complementar essa interface, né, com pessoas do business, né, como que vocês sentem esse meio, não necessariamente o fã do rock, mas também as pessoas que estão lidando com as empresas ligadas à música, que o Wikimetal tem negócios com. Eu acho que eu não tenho muitas experiências negativas, graças a Deus. Eu acho que também tem um posicionamento profissional que a gente tem. Acho que, Dani, você prepara muito a gente para a gente saber direito o que é a empresa, né? Então, desde quando eu entrei no Wikimetal um tempo atrás, eu estou aprendendo muito, então todo dia eu aprendo bastante. Então, as experiências negativas foram muito poucas, assim, uma vez uma banda brasileira, às vezes eu copio muita gente nos e-mails e tal, para prospectar, aí o cara me mandou um e-mail mais pessoal, assim, um e-mail só para mim, de um jeito mais estranho, aí eu peguei e já respondi com todo mundo em cópia, já acaba a história, entendeu? Então, existem técnicas que a gente evita esse tipo de assédio mesmo de pessoas que não sabem o que elas estão fazendo, no fundo, né? Então, não são pessoas... Na verdade, eu nem considero isso como um harassment, mas eu considero como pessoas despreparadas e não profissionais suficientes para lidar com o nível de profissionais que o Wikimetal tem. Então, isso é uma frente de trabalho, né? Assim, quando eu prospecto com as bandas, sei lá, da Finlândia ou do Irã foi muito legal. Eles são super assim abertos, eles têm essa alma que é igual a nossa, que é brasileira, são sempre muito receptivos, até porque eles vivem numa sociedade que eles não têm voz, né? Então a gente tem uma vantagem que o brasileiro, a gente é muito aberto, né? Então, eu sinceramente eu não penso muito na questão de gênero, mas mais em relação à cultura de cada país, né? E como lidar com a cultura de cada país, que é muito legal. E acho que o Wikimetal, ele junta tudo isso, né? Eu acho que não é só a questão do gênero, mas também dá voz para bandas que não teriam voz em nenhum lugar, né? Nem no próprio país, às vezes, né? Isso é uma frente de trabalho. A outra frente de trabalho é que quando eu cubro os shows pro Wikimetal aqui, eu sou super bem recebida, por exemplo. Eles amam os brasileiros, até porque o Wikimetal é um dos maiores sites especializados da América Latina, então eles me levam super a sério, me levam até demais a sério, sabe? Então, quando eu vou nos shows, assim, por exemplo, eu fui ver Hailstorms, que eu entrevistei a Lizzie, que foi incrível, fofa, me abraçou, ela é super gentil, essa questão mesmo dela ser masculina no palco é verdade, mas assim, fora do palco, ela é uma princesa, né? Ela é uma princesa, assim. E aí conheci o irmão dela, enfim. Também, por exemplo, quando eu fui entrevistar o Glenn Matlock, do Sex Pistols, né? Que também. Então, aí quando eu fui lá, ele, me tratou super bem. Eu era a única mais jovem da audiência, porque é tudo velhinho, né? Idoso. Então, eu acho que a única mulher também, né? Porque não tinha muitas mulheres, assim. Então, representar o Wikimetal aqui, eu tenho muito orgulho, porque eu não represento só vocês, mas eu represento um monte de gente foda atrás dessa marca, entendeu? Então, quando eu vou para os trabalhos, ou quando eu faço uma ligação, não sou eu, a Maíra,
e o Dani, que às vezes me treina para fazer um monte de coisa, mas eu sou todas vocês, entendeu? Então, é assim que eu me sinto. Então, eu represento todas vocês comigo e carrego vocês comigo. Tanto que quando eu vou fazer as pautas, eu estou no WhatsApp com vocês o tempo inteiro. E aí? Essas perguntas estão boas? Vocês aprovam essas fotos? Não sei o quê, enfim. Então, eu acho que é uma experiência mais assim, humana, eu diria. Muito legal. As meninas querem... Eu falo meninas porque a soma da idade de vocês 4 não dá a minha idade, né? Então por isso que eu chamo de menina. Pronto. Ele tem que justificar o machismo dele. Tô brincando, Daniel. Respeito. Esse episódio foi cancelado. Quem quer falar um pouquinho? Eu queria falar rapidinho. Eu até me sinto mal em falar coisas negativas depois desse depoimento maravilhoso da Maíra. Maravilhosa. Mas eu acho que é muito importante a gente falar disso, que assim, quando a gente fala, tipo, a comunidade de rock, de metal, a gente tá falando de uma comunidade enorme, né, principalmente no mundo. A gente lida mais com artista internacional do que nacional, então a gente tá literalmente falando de um mundo inteiro. Então é muito interessante realmente ver como os outros países lidam, né, com a gente. E o que eu acho muito estranho, já vou voltar aqui para minha militância, Daniel. O que eu acho muito estranho é que, assim, acho que a Gabi comentou que nas entrevistas sempre, né, foi tudo muito bem, nunca aconteceu nada, e de fato, assim, é surreal, porque quando eu comecei nesse meio, eu achei que meu problema ia ser com os artistas. Porque, né, a gente escuta artistas sendo abusivos, sendo chato, sendo mais bruto, né, pela sede de poder, mas isso nunca aconteceu. Gente, são quase, assim, de Wikimetal são quase 5 anos, mas eu trabalho com jornalismo musical há 5 anos, e assim, com artista, sempre foi, assim, super tranquilo, os caras te recebem super bem, e assim, a gente ainda tem o agravante da idade, né, não só somos mulheres, mas somos mulheres mais jovens, então, tem isso ainda, e todo mundo acolhe a gente muito bem. O que me deixa chateada é o resto. É o resto da comunidade. Por exemplo, às vezes, assim, com gringos acho que eu nunca tive esse problema, mas eu já tive problema com o assessor nacional. Do cara já sentir que, porque te conhece já faz um tempo, já te viu em vários shows, achar que tem uma liberdade maior. Só porque tem seu número de telefone, né, porque às vezes a gente combina entrevista por WhatsApp, acha que pode passar um pouco do limite, às vezes até pessoalmente, assim, eu falo que eu nunca mais vou falar nesse assunto, mas eu não consigo não falar, porque é muito incômodo você ir cobrir um show que ou você gosta, ou você realmente só tá lá porque você tem que cobrir, e você tem que aguentar os fãs. Assim, eu odeio falar mal dos fãs, mas... Deixa eu perguntar um negócio nesse sentido, que eu não sei se para vocês debaterem. Você acha que pode ter um pouco do efeito do... Sabe aquela frase famosa, o que mais me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? No sentido de que, sei lá, que nem você falou, a comunidade é gigantesca, né? Aí dessa comunidade gigantesca, quem se manifesta é 3% das pessoas. Desses 3%, 90% são comentários negativos, horríveis, 10% são comentários bons. Mas tem 97% de outras pessoas que simplesmente não se manifestam, não falam tal, e que talvez não sejam desse nível, não sei. Coisas para vocês pensarem, debaterem. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho muito estranha também na comunidade no geral, é que, assim, eu fui minha vida inteira, acho que desde os meus 13, 14, que foi a idade que minha mãe começou a me deixar em show, desde os meus 13, 14 anos, eu vou em show de rock, eu vou em show de metal, e, óbvio, eu sempre ia acompanhada, minha melhor amiga também gosta muito de rock, então a gente sempre ia junto, mas, assim, a gente até brincava que era bom ir em show de metal e de rock. Primeiro porque o banheiro tá sempre vazio, né, coisas assim. E porque você chega, assim, no público e sei lá, vira uma rodinha muito, muito perigosa. Os caras querem te ajudar. Quando eles veem que você tá com um problema, tipo, você tá entrando num lugar que você não tá conseguindo sair, né, porque os caras são o dobro do seu tamanho, eles te ajudam. Eu até tive uma época que eu encontrava... Sério, gente, eu encontrava mesmo cara em todos os shows que eu ia.
Ele tinha, tipo, 2 metros de altura. E era incrível que ele sempre ficava na minha frente. E ele sempre, tipo, deixava eu ficar na frente dele. Sabe? Então, assim, eu como fã de metal sempre fui muito bem tratada em show de metal. Nossa, assim, incrível. De, tipo, é bom pra autoestima até. Porque os caras querem conversar, eles querem trocar ideia, eles querem, né? Porque é não diferente, mas assim... Tem pouca mulher. Então, quando tem uma mulher, eles querem trocar ideia. E assim, nunca foi, pelo menos comigo e com essa minha amiga, nunca foi no sentido ruim. E sim de querer fazer amizade de show, sabe? Então, nesse sentido, será que essa galera que você gostava, né, de conviver, não é os 90% em silêncio? Que não... Então, mas eu não entendo por que eles ficam em silêncio. Porque foi só eu me tornar jornalista musical, né, especializada em rock metal, que eu nunca mais vi esses fãs. Então, assim... Aonde estão vocês, fãs? Entre em contato com a gente. Exato, tipo, várias vezes aconteceu de eu estar lá, talvez porque eu, né, quando eu tô cobrindo, normalmente eu tô sozinha, mas eu tô lá no meu celular fazendo minhas anotações, anotando setlist, enfim, fazendo meu trabalho, e um cara chega, o que você tá fazendo? Isso é group? Sempre escuto isso. Tipo, sempre. Tipo, eu tô com o celular na minha mão, claramente anotando alguma coisa, e o cara tá me perguntando se eu sou grupo. Se eu fosse grupo, eu estaria lá dentro, né, no palco com os caras, mas tudo bem. Então, assim, como fã, era tudo lindo e maravilhoso. E, de repente, só porque você tá trabalhando, parece que os caras... parece que as pessoas veem assim, você é fã de metal, e aí você tá num patamar ok. E aí você trabalha com isso, você descer uns degraus. Tipo, você não merece, sabe? Parece eu acho, Érica, que sensação. deve ter um pouco a ver, tipo assim, fã, ok, você não é como as outras meninas, que também é uma parada machista, né? Tipo, você é diferente das outras garotas fúteis. Mas aí trabalhar, tipo, como é que você chegou aí? Só sendo grupo mesmo, né? Como é que você chegou aí, tá louco? Eu acho que vira um negócio do tipo, por que você tá aí ou não? O que você tem que eu não tenho? Exatamente. Sabe? É mais aquilo do que a gente falou mais cedo, do tipo... você começa a ser questionada a partir do momento que você passa a ocupar um degrau acima do que eles ocupam. Quando você tá num degrau de igualdade, que nem eu falei, você é one of the guys, sabe? Tipo, ou você tá ali por um interesse de amizade mesmo, ou talvez um interesse amoroso, ou talvez, tipo, segundas intenções, enfim. Mas se você sobe um degrau, é uma coisa, assim, muito do gênero, mas também do ser humano, de tipo, ele se sente inferiorizado. E aí, pra ele não se sentir inferiorizado, ele tem que inferiorizar você. Sabe? Sim. Então, eu acho que deve ser mais ou menos isso. Temos muita coisa para conversar, mas eu queria ouvir um pouco de música agora, Maíra. O que a gente vai ouvir? Quem você vai trazer para nós? Nossa, eu tava pensando em Hailstorm por causa da... Mas a Érica já falou. Podemos pedir outra música do Hailstorm. Hailstorm não quer demais, Maíra. Quando eu entrevistei a Lizzy, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz pro Wiki Metal, e eu tava tão nervosa que eu tremia, assim. Foi num lugar gigante aqui em Londres e tal, eu tinha só 15 minutos, e aí quando eu encontrei ela, a primeira coisa que ela fez foi me dar um abraço e apresentar o irmão. E eu falei assim, gente, aí a entrevista foi tudo linda, tal, não sei o quê, e aí quando eu tava lá no pitch para tirar foto, ela fazia tudo para mim, entendeu? Porque eu também era a única mulher, assim, né, ali no... Eu ia falar que eu acho que também deve ser um alívio muito grande pra artista ver que, meu Deus, depois de um mês falando com um homem, finalmente tem uma mulher aqui. Foi uma das experiências mais incríveis, que eu acho que o Wiki Metal me trouxe experiências mais incríveis da minha vida, assim, então, do Hailstorm é Back from the Dead. Muito legal, mais um Hailstorm aqui na escolha da Maíra. E para terminar, eu queria que vocês dessem, como a gente sempre dá, né, no final dos episódios, dicas, né? Quem está escrevendo aí uma matéria bacana, quem ouviu algum CD legal, alguma coisa legal que saiu e quer dar dicas aqui. Temos espaço para 2. Tá, eu vou dar uma dica eu entrevistei o Hollow Mind recentemente, tem entrevista lá no Wiki Metal, quem quiser ver. E a minha dica de hoje vai ser o single novo deles, que é Station of Affairs. Essa é uma versão especial com
com um feat do Felipe Machado. Mas essa é uma música muito interessante, e a gente fala um pouco sobre ela na entrevista também, porque ela é uma música que fala sobre o quanto os nossos líderes decepcionam a gente. Quando eu conversei com o vocalista deles, a gente conversou sobre isso e ele falou que era mais uma questão, tipo, mais voltada para o Brasil mesmo, né? Tipo, nosso presidente, enfim, não especificamente esse, mas vários outros, mas como que tá a situação política no Brasil agora, só que conversando a gente encontrou um consenso que a música também pode ser aplicada para vários grandes ditadores, e eu acho que infelizmente não há um momento mais propício da gente falar sobre grandes ditadores e sobre o sofrimento que isso traz para o povo. Então, State of Affairs, do Hollow Mind, feat. Felipe Machado. Eu também tenho uma dica que vai um pouco na contramão, assim, do feeling da dica da Gabi, que é o EP Take Time, do Daniel Lima. Também saiu no Wikimetal, tem uma matéria lá da Erika sobre o lançamento, e nós temos uma matéria no Mad Sound, também apresentando o artista, falando um pouco mais sobre esse trabalho. É um álbum que eu digo que vai na contramão porque ele tem uma vibe muito boa, muito boa. É assim, ele tem uma coisa de, realmente, como o título fala, de desacelerar, né? Então talvez seja um bom respiro, porque às vezes a gente também fica muito imerso, né, nisso das loucuras que acontecem no nosso planeta. Então é um álbum perfeito para você desacelerar. Tá incrível, assim, tipo, músicas diversas, mas que misturam assim, folk, aí tem rock, aí tem grunge, aí tem tipo, tá fantástico. Então escutem, e eu vou aproveitar também o Dani falou que tinha espaço para duas, mas hoje é o dia de oprimir homem. Então, eu vou aproveitar para lembrar todo mundo que o Wikimetal tem uma playlist só de mulheres no rock metal. Então, se você ainda não conhece tantas mulheres no rock metal, vai lá, pesquisa no Spotify, no Deezer, Mulheres Rock Metal, playlist do Wikimetal com a Alyssa Glass-White lá do Arch Enemy na capa. Vai lá que você vai ser feliz. Muito bem, meninas. Consegui chegar vivo, mais ou menos vivo, até aqui no final do episódio. Espero que não tenha causado nenhum problema, nem passado muita vergonha, mas eu, sinceramente, gostei muito do episódio, achei que foi muito legal. Tomara que o pessoal curta também de conhecer vocês, né? Acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido há tanto tempo e com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta qualidade, tanta competência, que é muito legal as pessoas conhecerem. E então eu adorei, tomara que o pessoal curta também. Vocês querem deixar umas mensagens finais? A minha mensagem final é que essa dica da Dude, do Daniel Lima, Take Time, tá no meu repeat assim há 4, 5 dias, eu só ouço esse EP, pena que são 5, 6 músicas, é curto demais, mas é muito bom, é muito bom. Se você gosta de, sei lá, Elton John, anos 70, aqueles primeiros discos, Goodbye Yellow Brick Road, essa fase, tem horas que parece muito isso, tem horas, como a Dude falou, parece folk, parece rock. Achei muito legal, muito, muito bacana. Essa é a minha dica final, assim, minha participação final aqui no episódio. Quem quer falar um pouquinho também? Eu acho que o que eu queria dizer, assim, que é meio que dizendo pra mim, pra nós mulheres, né, que amamos rock metal, a gente realmente saber que nós somos tão dignas quanto qualquer cabeludo, né? A gente já falou isso aqui nesse podcast, de estar aí no meio, que nós precisamos nos acolher. Os caras também querem ser aliados, acolham as mulheres, né? Dá bronca no cara que fica empurrando as minas no show, que quer tirar as minas da grade, que enche o saco. Dá uma bronca, fala assim, meu irmão, que isso, entendeu? A gente precisa fazer do rock do metal um ambiente mais acolhedor para as mulheres, mas querendo vocês ou não, o futuro do rock, na minha visão, está na mão das mulheres, tá? Então, assim, queiram ou não, vai acontecer, porque quando a gente do mundo, vê... não só do rock. Não só do rock e do metal, do mundo. Então, assim, essa mudança já está acontecendo, é uma questão de tempo, e eu só queria deixar o recado aí para nós mulheres. Quer viver de rock metal, seja no jornalismo, seja tocando, seja cantando? Mulher, vá atrás, porque você já é muito foda só de querer isso. Então, vai.
Acho que o episódio foi muito importante, é muito legal. E pegando um último gancho pra falar, um último comentário que a Lari comentou, do tipo, os homens ajudarem também no ambiente, falar, tipo, cuidar das minas, ficar de olho em outros homens, é mais ou menos isso, assim. Não tem como as minorias vencerem o espaço, infelizmente, se as grandes maiorias não estão oferecendo esse espaço, sabe? Tipo, é horrível a gente falar isso, é horrível pensar que muitas vezes nosso reconhecimento e a nossa ocupação depende da permissão de outros grupos que não envolvem a gente, mas é muito importante que as pessoas que têm voz, que têm espaço, que têm força naquele lugar, naquele ambiente, elas ajudem aquelas que não têm, né? Então, tipo, eu sempre falo que a luta, nem a luta feminista, mas assim, tipo, nossa luta diária por reconhecimento, por respeito, ela também é uma luta dos homens que não concordam com esse tipo de atitude, ela também é uma luta dos homens que, às vezes, alguns homens só escutam outros homens, infelizmente, então depende de vocês tanto quanto depende da gente, sabe? Então, é isso. Muito legal, muito legal. Mas precisamos e amamos Daniel Dischler. Querendo limpar a barra agora, né? Maíra, o que são as últimas palavras? Bom, espero que a gente chegue no momento que esse tipo de discussão não seja mais necessária, né? Só isso. E que todas as empresas sejam como o Wikimetal e que a gente seja escolhidos pelos talentos que temos e não pelo gênero, enfim. E pelas nossas paixões também, né? Muito bom. Érica, nossa editora. Eu odeio ter que ficar passando mensagem para homem, mas como vocês são 75% do nosso público, eu só queria reafirmar o que as meninas falaram de... Por favor, sejam mais gentis e lembram que a gente só tá aqui pelo rock e pelo metal. E na boa, é só isso que importa. Então, e leiam os nossos nomes quando vocês estiverem lendo matéria. É isso. Muito bem, então nos vemos daqui a menos de 15 dias, né? Porque como estamos subindo hoje dia 8, né? Daqui a uns 10 dias a gente tem episódio novo, 343 vem aí com mais conteúdo. Aí focando mais de novo, voltando a falar mais de rock, de heavy metal. Esse foi muito legal, os episódios mais legais nossos. Fala, Gabi. Mas se tudo der certo, o próximo episódio vai ter muito espaço para militância feminina. Vai ter muito espaço. Se for o que está programado no nosso cronograma, vai ter muito espaço. Eu nem sei o que é, mas já tô ansioso, então. Gabi, legal. Sempre tem espaço. Eu não vou dar spoilers. Dar spoilers. Daqui a 10 dias nos vemos com mais militância. Tchau. Yes. Go fuck themselves. Go fuck themselves. Here's to us. Here's to us. Começando mais um episódio do Wikimetal. Pera, deixa eu só confirmar se é o 342 mesmo. Já começa de novo. E você não vai tirar a gente? Já vai começar assim? O Daniel roubando assim, fazendo mansplaining. Por que eu fiz mansplaining? Não, eu ia falar que se você aparecesse sozinho, você ia estar fazendo mansplaining. Tá. Bom. Elas então entenderam errado. Mas até o final do episódio é possível. Relaxa que a gente te avisa. 5 anos, gente. E eu ainda me lembro. Qual a formação do Nirvana? Foi a pergunta da minha entrevista de emprego com o Daniel Dischler. Ô, Daniel! Ele perguntou, tipo, bandas, né, que eu gosto muito. Você acertou daí? Você falou a formação? Óbvio que eu acertei. Eu tava muito nervosa, né? Então, tipo, na hora de falar do Novoselic, que eu, tipo, falei, mano, não sei falar o nome dele, tipo, vou falar errado. E aí eu falei, tipo, Novoselic, tipo, foda-se. Aulas de machismo one-on-one aqui no episódio das mulheres. Mas isso aí não é machismo. Isso aí era porque, tipo assim, porque a pessoa tá vindo trabalhar. Podia ser homem ou mulher. E Nirvana ainda, né? Mó banda basic. Mas não teria, assim, não estaria desclassificada. Tipo, puta, errou o nome do baixista, vou mandar embora. Eu posso confirmar que esses erros não desclassificam ninguém. Exato, porque ele perguntou quem que venceu o Grammy de metal e eu não sabia responder.
Não, mas que pergunta. Não, mas calma, deve ter algum contexto, eu não invento essas perguntas do nada. Ilusão minha achar que, tipo, mulheres falando mal de homens ia demorar 20 minutos, 15 minutos. Você achou mesmo? Você jurou? Você já esteve em alguma newsroom? Nossa, Daniel. Foi ilusão. Daniel, Como eu fui inocente, Daniel reúne mulheres pra falar das suas vivências no mundo machista. A gente vai fazer um podcast de 4 horas. Então. Você tá em dia com as pautas feministas? Você tá em dia? Devo agradecer quem? A Amanda? Eu falei que a Hailey parece o Bruce, já fudeu, né? Aí já fudeu. Eu pensei por um instante. Eu pensei nisso. Não param com homens. Cancelado. É que assim, vamos considerar que o Bruce Dickinson pro Daniel tipo... então. Elogio, né? Você tem que entender a referência. Da onde veio. A menina parece ele no palco, né? Não parece fisicamente, mas o jeito. A mulher, Daniel. A mulher. Esse episódio foi cancelado pelos machismos proferidos pelo apresentador. Volte semana que vem. Mentira. Difícil eu não chamar vocês de meninas, mas então o que eu queria... Tudo bem, a gente pode levar como uma coisa mais carinhosa. I don't give a damn, I'm a bad reputation. Porque meu gato participando no meio da conversa. Gente, o Ledger tá causando muito. Eu não vou aguentar mais 2 minutos nesse programa. A gente pode dar tchau. Tá na hora de dar tchau. Tchau, gente. Foi um prazer participar disso aqui. O meu gato. Do Ledger. Meu gato participou também. Ele quer morder minha cara, ele quer me silenciar. Machismo no reino animal. Mas enfim, gente. Esse episódio foi cancelado pelos machismos proferidos pelo apresentador.